E parece que temos mais uma treta aí no futebol brasileiro, hein? Mais um a brigar com John Textor. Dessa vez, Pedrinho, presidente do Vasco. E você vai saber tudo aqui. Eu sou suspeito porque eu gosto dos dois. Acho o Textor muito importante, o tio Sam. Desde o início já senti isso, que o cara tem boa vontade, ele tem competência, ele vai fazer, já está fazendo diferença não só para o Botafogo, mas para o futebol brasileiro. E o Pedrinho, a mesma coisa, o Pedrinho vascaíno, um cara competente, um cara que é ídolo, né, do Vasco, apaixonado e que está fazendo muita diferença para o Vasco. Inclusive, já tenho aqui um material separando, produzindo um compilado de várias entrevistas muito boas que eu fiz com o Pedrinho nesse curto espaço de tempo. Então, vamos lá, você vai saber aqui dessa treta. Então fica difícil me posicionar, mas você vai dizer quem é que tá certo, Pedrinho ou John Textor? Mas primeiro, aquela vinhetinha que eu sei que você tava com saudade, antenado. Futebol Raiz é aqui nos Antenados da Jogada. Torcemos sem parar. Opa! E aí, antenado, beleza? Eu sou o David Sharp e você está no canal dos Antenados na Jogada e aqui torcemos sem parar. Seja muito bem-vindo, muito obrigado pela companhia, pelo clique com a gente aqui. E vamos embora, vamos lá, vamos trocar essa ideia aqui, falar sobre essa treta aí, mais um a criar discórdia com o John Textor, dessa vez o Pedrinho. Vou passar os motivos. O John Textor deu uma entrevista ontem que falou bastante sobre esse negócio de fair play financeiro. Inclusive, cara, até nisso o John Textor pode ajudar o futebol brasileiro, né? Até na questão da mobilização pelo fair play financeiro que já deveria acontecer há muito tempo. Não esse, eu concordo aí com boa parte do que ele falou, não vou dar spoiler aqui. Eu acho que fair play financeiro, quando o cara tem dinheiro para gastar, não é porque o clube arrecada menos que ele não pode gastar. Então, assim, se ele paga os compromissos dele, eu sou a favor de sim gastar, por que não? Né? Se o dinheiro é do dono, qual o problema? E eu só não sou a favor quando tem casos como Cruzeiro, como Corinthians, que não podem gastar, acabam se endividando todo, e aí sim é doping financeiro que acaba ferrando o clube depois. Isso sim deve ser proibido, deve ser coibido, melhor dizendo. Então, vamos passar aqui toda a informação, mas eu já peço aqui o seu like, antenado. O seu like e a sua inscrição sempre gratuitas para você e fundamentais para o nosso trabalho. Então tá aqui, ó. Like aí para a gente decolar no canal cada vez mais Antenados da Jogada. E também você pode apoiar aqui, além da sua inscrição e do seu like, sendo membro ou mandando pix para antenadosdajogada2018@gmail.com. Tamo junto! Seja um antenado 100% fiel aqui com a mídia independente mais imparcial do Brasil. Muito bem, sem mais delongas, vamos juntos aqui para esse conteúdo e eu já começo com o... Eu vou ler aqui, porque o John Textor não adianta botar ele, que ele fala inglês, ele tem que ficar traduzindo, é melhor já ler o que ele falou traduzido, né? Vamos lá, vamos colocar aqui para você acompanhar comigo, vamos lá. Lembrando que alguns clubes se reuniram na sede da CBF para adiantar já esse negócio do fair play financeiro. Claro que incomodados com o Botafogo, pelo Botafogo tá contratando aí a torta e a direita, tá fazendo um grande trabalho, que eu sempre falo. Não é só dinheiro, é um grande trabalho que o John Textor e a equipe dele vem fazendo com a SAF do Botafogo. Tá? Obviamente se incomodou vários clubes, e o Vasco estava nessa reunião. O Vasco, que por acaso também é uma SAF, foi vendida para 777, e o Textor falou exatamente sobre isso, né? Porque quebrou o contrato e a confusão, que já não é de agora, já teve outra rusga de outro tempo, é mais ou menos por isso aí, continuou dessa forma. Então vamos lá, abre aspas aí para John Textor, o tio Sam. Bem, vamos começar com uma definição de fair play financeiro, que não é uma expressão que as pessoas deveriam sair usando por aí sem manter consistência com o que essa frase significa no resto do mundo, porque soa como algo óbvio. Fair play financeiro todo mundo quer, mas não é isso que a expressão significa na Europa. Se você for ao meu site, verá que tem um texto sobre isso. O termo fair play financeiro é uma fraude. Ele explica aqui, ó. Não é justo de jeito nenhum. Diz que os times só podem gastar 75% das suas receitas nos salários dos jogadores, e é uma regra na Europa feita para favorecer os grandes clubes com marcas globais como Liverpool, Manchester United. Eles simplesmente podem gastar mais dinheiro, e isso não é justo de jeito nenhum. O Crystal Palace, que é time do Textor, né, que ele tem um percentual lá na Premier League, lá na Inglaterra, tem que jogar contra o Manchester United, e o Manchester United pode simplesmente gastar mais nos jogadores sem limite salarial.
sem paridade financeira. Isso não é fair play financeiro, isso é injusto. Então, eles jogam outras palavras por aí, como sustentabilidade, como se dissessem, a razão pela qual temos o fair play financeiro é que nos preocupamos com o seu clube. Queremos garantir que você não fique sem dinheiro. Bem, na Premier League, na Inglaterra, você tem clubes pequenos que são de propriedade de mega bilionários, que têm muito dinheiro, mas não podem gastar. Somente os grandes clubes com grandes receitas globais podem gastar. Ele quer dizer receitas orgânicas, né? Que o clube mesmo gere isso aí, e não que venha um dinheiro de fora do próprio dono, que é dono do clube, né? Então, não se trata de sustentabilidade financeira ou da saúde de um clube. É uma prática injusta, com um nome que alega ser fair play financeiro, e é feita para ajudar os clubes dominantes a continuarem dominantes. É engraçado que o Textor propôs a questão salarial de teto, porque ele fala que não dá para competir com o grupo City, né? Que o grupo City é de um país árabe, que praticamente injeta quanto dinheiro quiser. É a mesma coisa do que está acontecendo no futebol da Arábia Saudita, no PSG com o Qatar, enfim, é por aí que ele quer dizer, né? Então ele pede controle de salário, mas não pede controle de contratação. Então isso é um pouco incoerente aí do John Textor, mas, enfim, de qualquer forma eu concordo, vamos continuar aqui. Então, o que isso significa para o Brasil? Bem, eu gostaria de lembrar a todos da sabedoria do legislador que aprovou a lei da SAF. A lei da SAF convidou investimentos estrangeiros. O capital vem de fora do país e entra no país. E essa ideia não é apenas boa para o futebol brasileiro, é boa para a economia brasileira. Então, eu assinei um contrato que dizia que eu era obrigado a investir no clube, não só nas despesas operacionais, mas fazer um investimento forte no clube, nas instalações, nos jogadores. Eu tinha apenas 3 jogadores no time que tinham jogado a Série A. Isso quando ele chegou lá em 2022, né? Eu tive que construir instalações com uma equipe técnica excelente e tive que montar um time. O contrato que saiu da lei da SAF exigiu que eu investisse, eu estou investindo. Então, quando as pessoas dizem, ele gastou muito mais dinheiro e a Eagle gastou muito mais dinheiro que o Flamengo, Palmeiras. Claro que gastamos, porque tivemos que construir um elenco do zero. Eles tinham times maduros que foram construídos ao longo de muitos anos e eles têm academias consolidadas, onde jogadores como o Hendrick estão surgindo, certo? Tá aí disparando, até aí eu concordo com praticamente tudo, né, que o John Textor falou. Mas nós tivemos que entrar na Série A em 2022 e sermos competitivos desde o início. Eu tive 4 semanas para montar um elenco de 27 jogadores e evitar o rebaixamento. Então, claro, no começo do nosso projeto aqui, estamos gastando mais do que os outros clubes, porque tivemos que começar do zero e fomos obrigados por lei e contrato a fazer exatamente o que estamos fazendo. Na verdade, tinha obrigação, já falei isso no vídeo anterior, né? Tinha obrigação de gastar 400 milhões. E só nesse ano, né, de 2024, o Textor em contratações já gastou 372. Antenado, mas contratações que são parceladas, tudo bem, mas você se compromete a pagar, você assume, né, aqueles compromissos, então já dá para dizer que são gastos. Agora ele fala sobre o Pedrinho, né? Vamos lá, vamos ver o que ele falou sobre o Pedrinho que gerou essa insatisfação que o Pedrinho respondeu. O Pedrinho tem sangue quente, né, cara? Ele é muito bom, mas ele às vezes dá uma esquentada e talvez ele pudesse segurar um pouco mais a onda, mas não, talvez tem que ser assim mesmo, é o jeito dele. Estou apenas construindo minha relação com o Pedrinho. Acabei de conhecê-lo. O Vasco tentou executar a SAF. O contrato deles convidou um investidor que era obrigado a investir muito mais do que eu sou obrigado a investir. No caso da SAF do Vasco, né, 777, seriam 700 milhões de reais e não 400 milhões, como foi o caso do Botafogo. Então, acho muito peculiar que o Pedrinho estivesse nessa reunião falando sobre o fair play financeiro, para limitar os gastos só porque a SAF dele não deu certo. A 777, obviamente, foi cortada, né, pela justiça. Eles tentaram fazer a mesma coisa, mas não funcionou. E agora estão numa reunião em que não fomos convidados. Olha isso. Reclamando de quanto estamos gastando. Se a 777 estivesse seguindo em frente, o Vasco estaria fazendo exatamente a mesma coisa agora. Último ponto para os outros clubes. Primeiro, estamos atuando em conformidade com o fair play financeiro. Estamos gastando 45% das nossas receitas com salários. O que estamos fazendo com o nosso capital é investir em ativos, construções e contratos de jogadores, ativos que vão crescer em valor. Ele quer dizer que vai recuperar, né, o que contratou, tanto pago pelo Luiz Henrique, pelo Almada, pelo Matheus Martins,
Ele acha, na ideia dele, é recuperar esse valor revendendo esses jogadores mais à frente, seja jogando pelo Botafogo ou jogando pelo Lyon ou Crystal Palace. E quantas pessoas que estão ofendidas porque o Botafogo de repente voltou a ser forte? Olha aí, hein? Nós somos o clube mais tradicional do Brasil, somos o glorioso, ganhamos esse nome por um motivo. Não fiquem tão surpresos que o Botafogo tenha retornado ao topo entre vocês, como um dos principais clubes do Brasil. Nós começamos tudo isso. Botafogo, Santos, nós somos o glorioso, então estamos aqui e não vamos a lugar nenhum. Tá aí, então, o desabafo do John Textor. E a gente vai entender o que o Pedrinho não gostou agora, né? Porque o Pedrinho não gostou mesmo de ser citado aí pelo John Textor. Já tinha uma rusga entre eles quando o Textor falou da SAF, da insegurança jurídica de ter rompido o contrato com a 777, que isso é muito perigoso, que pode afastar investidores e tudo mais, que numa canetada. Aí o Pedrinho disparou: você conhece o contrato? Você sabe o que a 777 fez? Até então a 777 não tinha tido aquele escândalo ainda, né, de, enfim, sair, praticamente acabar. É uma discussão aí polêmica, não é tão simples não, mas os dois têm razão, eu acredito nessa discussão aí de longo prazo. Então, olha só agora o que o Pedrinho falou. Pedrinho respondeu isso aqui, antenado. John Textor, na sua insistência de falar o que não sabe, mentiu ao afirmar que eu estava presente na reunião da Comissão Nacional de Clubes. O Vasco foi representado pelo nosso CEO, Carlos Amodeu. Causou-me estranheza maior a afirmação de que tem conhecimento do contrato da SAF que o Vasco fez com a 777, uma vez que o contrato citado é regido por cláusulas de confidencialidade e o acesso aos termos é restrito. Recentemente, ao se desculpar em público, afirmou que não conhecia o fato, ou os fatos, do desastre da 777. Mas, agora, ao conhecer o contrato, entre aspas, da Vasco SAF, John Textor mostra que não entendeu uma única linha e que não sabe nada sobre o Vasco. Por que John Textor se preocupa tanto com a Vasco SAF? Por que tenta desqualificar o Vasco em uma relação societária que não lhe interessa? Na verdade, interessa porque eles estão como exemplo, né? As pessoas precisam entender, de uma vez por todas, que o Vasco de hoje tem representatividade e não se calará jamais diante de qualquer insinuação infundada. E ninguém mais vai faltar com respeito com a instituição que me ensinou o que é ser ético e não mentir. Pedrinho, presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama. Pois é, o Pedrinho tem uma certa razão aí. Agora, ele tem, o Textor citou como exemplo, né? O parâmetro aí do Vasco, que rompeu o contrato, seria aí parecido, né, com o caso do Botafogo. O Vasco foi vendido para 777, não 90%, mas 70%, ou seja, majoritariamente vendido. E aí a 777 faliu, era uma empresa de trambiqueiros e tal, também dos Estados Unidos, né, como John Textor, mas totalmente diferente. E o Vasco se viu no direito de entrar na justiça e cancelar o contrato, né? Enfim, isso está na justiça, não sei como é que vai terminar, mas a princípio o Vasco se viu livre da 777. E o Textor usou isso como exemplo. Primeiro, talvez tenha criticado de uma forma que ele não devia, porque ele não conhece o contrato, não sabia que a 777 era tão pilantra, picareta e acabou falindo, quebrando, né, no mundo inteiro. Praticamente era uma empresa de fachada, pelo que a gente pôde deduzir, né? Mas são coisas diferentes aí. Ele pode usar como exemplo a 777 pelo contrato com o Vasco SAF, né, por ser uma coisa parecida com o que ele fez com o Botafogo, mas o Pedrinho tá certo, se falou realmente que o Textor disse que ele falou dele, que ele não estava lá, enfim. Os dois têm razão aí, né, cada um do seu jeito. E você, antenado, o que você acha? Eu acho que isso é positivo para o futebol brasileiro. Eu acho que precisamos de homens como Pedrinho e John Textor, que são caras que parecem sim ter boas intenções para cuidar de seus clubes e também, obviamente, do nosso futebol. Se você assistiu até aqui, muito obrigado, deixa o like e nunca se esqueça. Eu e você e eu somos antenados na jogada e aqui torcemos sem parar. Valeu, fui!